Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar a nossa aula agora falando sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Vamos lá! Vamos começar uma série de vídeos que fala sobre os hidrocarbonetos, desde a sua nomenclatura, propriedades e reações. Obviamente que não dá para ver tudo nesse vídeo, ele vai ser dividido, tá? Bom, para dar nome para os compostos orgânicos, tá? Nós temos que saber os prefixos. Os prefixos, eles dão nome dependendo do número de átomos de carbono. Então, se eu tiver uma cadeia carbônica, ou sempre que eu estiver falando de um átomo de carbono apenas, eu dou o nome de met. Quando tem 2 carbonos é et, quando é 3 é prop, quando é 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é non, 10 é dec, 11 é undec, 12 dodec, 13 tridec, 15 pentadec e 20 eicos. Esta tabela, pessoal, tem que decorar, não tem o que fazer, tá? Lembrando que esses aqui são mais incomuns, então vocês não precisam se preocupar tanto, mas pelo menos até 10 átomos de carbono você tem que saber qual é o prefixo, ou seja, como que a gente chama uma cadeia quando tem 1, 2, 3 e assim por diante átomos de carbono na cadeia, tá? Nós precisamos também saber dar nome para os radicais, tá? Vamos pegar como exemplo aqui uma cadeia CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Vamos pegar uma cadeia e eu tenho uma cadeia aqui, ó, que tem um carbono terciário. Este carbono é um carbono terciário porque ele está ligado com 1, 2, 3 átomos de carbono. Toda vez que eu tiver uma cadeia com carbono terciário ou quaternário, vocês já sabem que nós temos uma cadeia ramificada. E esses ramos aqui a gente chama de radicais. E a gente precisa saber dar nome para esses radicais. Então vamos supor que aqui eu tenha um carbono terciário que está ligado com um grupo CH3, tá? Toda vez que vocês virem uma representação assim, ó, um risquinho e um grupo aqui ligado, significa que este grupo, essa ligação está saindo de um carbono terciário, ou seja, é um radical. Nesse caso, como que a gente chamaria este radical, esta ramificação, né, esse ramo? A gente chamaria de met, porque só tem um átomo de carbono. Vamos voltar ali, ó. Toda vez que eu tenho um átomo de carbono, a gente chama de met, né? Então, se eu quero dar nome só para este pendurico aqui da cadeia principal, só para este radical, ele chama met e termina com il, porque toda vez que eu estiver falando do radical, tá? Daquele grupo que está ligado no carbono terciário, a gente chama de il. Então, ele é um metil. Agora, digamos que ligado aqui, eu não tivesse um CH3, eu tivesse um grupo assim, ó, CH2, CH3, tá? Então, eu tenho 2 átomos de carbono e esse segundo aqui, esse primeiro, está ligado no carbono terciário. Como eu tenho 2 átomos de carbono, qual é o prefixo para 2? É et, né? Então, ele vai ser um et, e como ele é o radical que está ligado ao carbono terciário, termina com il, é o etil, tá aqui, ó, etil, né? E se tiver 3 carbonos ligados, ele vai se chamar prop, porque é o prefixo, e termina com il, tá? Agora, quando esse radical está ligado com neste carbono primeiro aqui, a gente chama de propil, ou vocês podem encontrar por aí como N-propil, tá? Quando está em linha reta. Mas olha aqui, esse aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos também, mas a ligação no carbono terciário da cadeia está sendo feita nesse segundo carbono. Vou dar um exemplo aqui, eu vou redesenhar, tá? Ai. A mesma cadeia, né? CH3, CH2, CH, CH2, CH3. E naquele CH ali, ó, eu tenho um carbono, tô repetindo aqui, ó, um carbono que tá ligado com o hidrogênio. Do lado de cá, ele tem um CH3 e do lado de cá ele tem outro CH3. Vejam que esse radical também tem 3 átomos de carbono, então ele também vai se chamar prop, mas como ele é diferente, é um radical diferente daquele lá de cima, ele tem que ter um nome diferente. Esse daqui, quando ele está ligado no segundo carbono, a gente chama de isoprop e termina com il, então ele é o isopropil. Então, se for só propil, o radical, né, sai daqui do primeiro carbono em linha reta.
Se tiver saindo do segundo carbono, de uma série de 3 carbonos, ele se chama isopropil. E se eu tiver 3 carbonos em círculo, assim, né, formando um ciclo, ligados aqui, ó, no carbono terciário lá, então ele se chama ciclopropil. E o mesmo raciocínio semelhante serve para se eu tiver um radical de 4 átomos de carbono, né? Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Se eu tiver ligado esses 4 na cadeia principal por aqui, pelo carbono da ponta, ele se chama butil, porque prefixo para 4 é but. Como é um radical, termina com il. Então é butil, tá? Ou N-butil por ser em linha reta. Agora, olha esse aqui, tem 1, 2, 3, 4 também. Mas se o carbono que está ligado lá na cadeia principal, no carbono terciário, sair deste daqui, que é se você for olhar, ele está ligado com 3 átomos de carbono, ele se chama terc-butil, ou simplesmente T-butil. E existe ainda uma outra possibilidade. Ele pode sair do primeiro carbono, ele pode sair do segundo carbono aqui, ó. Quando é o segundo carbono que está ligado lá na cadeia principal, né? Então ele se chama sec-butil ou simplesmente S-butil. E tem mais uma possibilidade ainda, né? Ele pode sair do primeiro carbono, mas pode ser que ele não esteja em linha reta como esse daqui. Pode ser que ele tenha este carbono ligado com outros 2. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então é um butil, né? Só que esse daqui, quando sai deste carbono, a gente chama de isobutil. Vou explicar por que ele chama isobutil. Vou desenhar aqui, ó. Então, eu tenho um carbono, né? Eu tenho uma ligação, que é esta ligação, tá ligado com o CH2. Vou desenhar aqui, ó. CH2. Esse CH2 está ligado com o CH. Este CH está ligado com um CH3 para um lado e outro CH3 para o outro, ó. CH3, fica meio difícil de enxergar aqui, né? CH3. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, isso aqui é o radical, é este radical aqui, tá? Por que ele chama iso? Porque se eu pegar um facão e cortar exatamente no meio aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter metade de um CH para cá, metade de um CH para cá. Metade de um CH para cá, metade para cá. Um CH3 para cá e um CH3 para cá. Eu divido a estrutura em 2 partes iguais. E quando a gente tem 2 partes iguais, a gente chama de iso, tá? Isobutil, porque são 4 átomos de carbono, tá? Agora, se ali naquele radical ali estiver saindo um grupo aromático, tá? Se estiver saindo isso daqui, aí a gente chama de fenil. Agora, se tiver um grupo, mais um grupo CH2 e o anel aromático, a gente chama de benzil. E se o grupo que está ligado lá naquele carbono terciário for um carbono, dupla ligação carbono, ele chama de vinil. Pessoal, isso daqui também tem que decorar, não tem jeito, tá? Não adianta chorar e espernear, tem que decorar, tá? E como que a gente vai dar a nomenclatura, então? Bom, primeira coisa que a gente faz é escolher uma cadeia principal. E existem algumas regras para determinação da cadeia principal, tá? Regra número 1, se a cadeia for saturada, né, ou seja, só tiver ligação simples, a cadeia principal deverá conter a maior sequência de carbonos. Então, vamos pegar essa daqui, ó, né? Vamos escolher um caminho onde eu tenho um certo número de carbonos. Vamos escolher aqui, ó. Digamos que eu quero saber se essa daqui é a cadeia principal. Quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Existe algum outro caminho onde eu pego mais átomos de carbono? Vamos ver. Se eu fizer isso aqui, ó. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, vindo por este caminho, eu tenho 7. Vindo por este caminho, eu tenho 4. E se eu escolher ainda um outro caminho, 1, 2, 3, 4, 5, vindo aqui, eu tenho só 5, né? Então, eu vou escolher aquela que me dá maior número de átomos de carbono. No caso, é esta cadeia principal aqui, que me dá mais átomos de carbono,
tá? Isso se eu estiver falando de uma cadeia saturada, aquela que só tem ligações simples. Mas e se eu tiver uma ligação dupla? Bom, se a cadeia tiver dupla, ela é insaturada, a cadeia principal deve conter a insaturação. Então veja esse aqui, por exemplo. Eu tenho uma cadeia principal que eu poderia dizer que é essa daqui, ó. Porque vindo por essa cadeia eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E se eu escolher um outro caminho, por exemplo, aqui, quantos carbonos eu teria? Vamos ver. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono também. Então, as duas opções me dão 5 átomos de carbono. Porém, eu tenho que pegar a cadeia verde, eu tenho que escolher aqui a opção verde. Por quê? Porque ela pega a dupla ligação. Se tiver a dupla ligação tem que estar dentro da cadeia principal. Tá bem? Regra número 3. Se a cadeia apresenta grupos funcionais, o que é um grupo funcional? Tudo aquilo que não é carbono e hidrogênio. Oxigênio, OH, enxofre, esses outros átomos são grupos funcionais. Eles devem estar na cadeia principal. Então, por exemplo, eu poderia dizer que a minha cadeia principal aqui é esta, porque nesta cadeia eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, né? E se eu vier aqui pelo meu caminho vermelho, né? Eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5 somente. Eu poderia escolher a verde, porque a verde eu tenho mais átomos de carbono. Porém, toda vez que eu tiver um grupo funcional, e aqui eu tenho OH, eu tenho que chegar o mais perto possível do grupo funcional. Então, neste caso, eu tenho que escolher a cadeia principal como sendo a cadeia vermelha, por mais que tenha menos átomos de carbono, tá? E a última regra para escolher a cadeia principal diz o seguinte: em caso de duas cadeias principais, usa-se a de maior número de ramificações. Então, veja bem, eu tenho aqui a possibilidade de fazer essa aqui como sendo a minha cadeia principal. Quantos átomos de carbono eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo pelo caminho vermelho, eu teria 6 átomos de carbono. Agora, eu posso escolher também esse segundo caminho aqui, ó, como cadeia principal. Eu teria quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa daqui já não é a cadeia principal, porque tem menos átomos de carbono. Então, já vamos apagar aqui a cadeia verde. Vamos escolher aqui um segundo caminho em amarelo. Vamos dizer que eu quisesse que isso aqui fosse a minha cadeia principal. Quantos átomos de carbono eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. 6 carbonos. Então, qual dessas duas eu vou escolher como cadeia principal? Se as duas dão 6 átomos de carbono, eu vou escolher aquela que me dá mais ramificações. Veja bem, se eu escolher o caminho amarelo, né? Aqui eu tenho o caminho amarelo, ó, caminho amarelo. Tudo que está fora do caminho amarelo é radical, ou seja, isso aqui está fora. Isso aqui seria um radical. E isso aqui seria um radical. Então, pelo caminho amarelo, eu tenho 2 radicais, né? E pelo caminho vermelho? Pelo caminho vermelho, eu teria apenas, ó, aqui está o meu caminho vermelho, eu teria isso aqui tudo como radical, né? Saindo daqui, seria um caminho, um radical apenas, tá? Então, eu escolho o caminho amarelo, tá? Porque no caminho amarelo eu vou ter mais radicais, eu vou ter 2 radicais. Tudo que tá fora da cadeia principal é radical, tá? Então, eu vou escolher aquela que dá mais radicais, tá bem? Ok, então nós escolhemos a cadeia principal, passo número 1. Agora, o passo número 2 é dar número para a cadeia. Também existem regras para isso. Se a cadeia for saturada, ou seja, se a cadeia só tem ligação simples, eu vou começar por aquela extremidade mais próxima do radical. Então, digamos que eu escolhi essa daqui como sendo a minha cadeia principal, porque eu tenho mais carbonos, tá? Lembrando que cada número aqui é um carbono, tá? Eu tenho um radical, outro radical aqui. Tenho 2 radicais, porque tudo que está fora da cadeia é radical, ok?
Se eu começar dando o número por aqui, ó, esse aqui seria o número 1, número 2, número 3, número 4, esse aqui seria o número 5, esse aqui seria o número 6 e esse aqui seria o número 7. Que números que eu daria para os radicais? Eu teria um radical no número 4 e eu teria um radical no número 5. E vindo aqui pela sequência azul, eu tenho um radical no número 3 e o outro radical está no número 4. Vejam que vindo pelo caminho azul, eu dou menores números, 3 e 4, do que eu daria se eu viesse de baixo para cima, 4 e 5. Então, eu escolho aquela que está mais próxima do radical, aquela sequência que me dá menor número para os radicais, tá bem? Outra regra, se eu tiver uma cadeia insaturada, nós numeramos pela extremidade mais próxima da insaturação. Então, considerando que eu já escolhi a cadeia principal, que é essa daqui, eu tenho que dar número. Eu tenho que começar com o menor número, o mais perto da insaturação. Então, o menor número vai aqui, ó, 1 e 2, tá? Para insaturação. Regra número 3, se tiver um grupo funcional, aqui, por exemplo, OH, o carbono da extremidade mais próxima a ele deverá ser o número 1. Então, nós já sabemos que a cadeia principal tem que chegar perto do grupo funcional, então esta é a minha cadeia principal. Eu vou começar a numerar por aqui ou por aqui? Vou começar a numerar por aqui, porque está mais perto do grupo OH. Agora, pessoal, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar, tá? Prestem atenção, porque todo mundo erra isso. O que o pessoal costuma fazer na hora de dar número? O pessoal dá o número 1 para o oxigênio e o número 2 para o outro carbono, 3, 4, 5 e 6. O pessoal dá número para o grupo funcional, para o oxigênio, enxofre, nitrogênio, seja lá o que for. Nós estamos falando de cadeia carbônica. Quem recebe número é carbono, não é oxigênio. Então, está errado eu dar número para o oxigênio. Quem vai receber o número 1 aqui vai ser o carbono vizinho aqui, ó. Este carbono que é o número 1, tá? O outro vai ser o número 2, 3. O oxigênio não recebe número, tá bom? E uma observação. E se a professora, ok, eu dei número, mas e se eu tiver insaturação e radical ao mesmo tempo? Eu vou dar o menor número mais perto do radical ou mais perto da insaturação? Mais perto da insaturação, tá? Ó, a insaturação tem preferência sobre o radical, tá? E o grupo funcional tem preferência da insaturação. Então, e se eu tiver insaturação, aqui eu tenho uma dupla ligação, junto com o OH, eu começo por onde? Dá preferência para o grupo funcional, tá? Ele tem preferência sobre a insaturação, tá bem? Ok, e se nós tivermos uma cadeia cíclica, como é que a gente vai dar número? Bom, se a gente tiver uma cadeia cíclica, o ciclo é a nossa cadeia principal, tá? Ela que vai receber número, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia de 6 átomos de carbono, ok? Tudo que está fora do ciclo é radical, né? Eu tenho um radical aqui, como é um carbono, ele se chama MET, como é um radical, né? Ele se chama IU, metil. Esse daqui também é metil. E esse daqui tem 2 carbonos. 2 carbonos é et e ele se chama IU, etil. Então, eu tenho 2 radicais metil e 1 radical etil. Por onde que eu vou começar o número aqui? O número 1, começo mais perto do radical. Ele segue a mesma regra da cadeia aberta, tá? Eu vou começar o mais perto do radical. Mas eu tenho 3 radicais, né? Eu tenho este e este. Eu vou começar o mais perto do radical de menor ordem alfabética. Vejam que eu tenho a letra E de etil, M de metil. E vem antes de M. Então, eu vou dar o número 1 aqui para o etil. Por quê? Porque E vem antes de M, tá? Agora, eu posso escolher se eu vou chamar esse aqui de 2 ou esse aqui de 2, né? Aí eu tenho que seguir aquela segunda regra. Eu tenho que seguir uma sequência de números para lá ou para cá, aonde esses grupos aqui vão receber o menor número. Então, veja bem, seguindo aqui o caminho azul,
o metil recebeu o número 2 e o outro metil lá em cima recebeu o número 5. E se eu tivesse feito o contrário, se eu chamasse esse aqui de 2? Esse aqui seria o 3, 4, 5 e 6. Então, os radicais receberiam o número 3 e 6. Eles receberiam maior número. Não pode, eu tenho que seguir uma sequência, por isso que ele foi assim nesse sentido, para dar o menor número possível para os radicais, tá certo? Essa é a sequência. Agora, e se eu tiver em saturação? Bom, se eu tiver em saturação, mesma regra lá dos de cadeia aberta, né? Eu tenho que dar o menor número para em saturação. Então, os menores números, esse aqui tem que ser o 1 e esse aqui tem que ser o 2. Poderia ser assim, 1, 2? Não, os menores números têm que estar na dupla. Poderia ser assim, ó, esse aqui ser o número 1 e esse aqui ser o número 2. Aí sim, tanto faz nesse caso que eu não tenho ramificação na cadeia. Agora, se eu tiver uma cadeia que for ramificada, vejam a diferença entre esta e esta. Essa daqui, tanto fazia eu colocar o 1 e o 2 aqui, mas os menores números têm que ficar na dupla ligação. Aqui, mesma coisa, os menores números têm que ficar na insaturação. Porém, aqui eu não posso chamar este de 1 e este de 2. Por quê? Porque se eu chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, esse vai ser o 3 e esse vai ser o 4. Então, o radical metil recebeu o número 4, certo? Se eu fizer o sentido contrário, esse vai ser 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5 e esse vai ser o 6. Que número que está recebendo o metil? Número 5, ou seja, ele está recebendo um número maior se eu for para esse lado. É por isso que, obrigatoriamente, eu tenho que ir pelo outro lado, para dar o menor número para os radicais, tá bem? E se eu tiver heteroátomo? Se, por exemplo, aqui, para os radicais, tá bem? E se eu tiver heteroátomo? Se, por exemplo, aqui em vez de CH3 fosse OH, aí esse daqui seria o número 1, tá bem? Ok, pessoal, então nós temos ali algumas regras gerais para a nomenclatura. A primeira regra diz que a gente tem que identificar a cadeia principal e dar número para os átomos, é o que a gente já aprendeu a fazer, né? Depois, a gente tem que saber que os substituintes no mesmo carbono recebem o mesmo número. Então, se eu tiver mais de um radical igual no mesmo carbono, eles vão receber o mesmo número. Eu vou usar sempre hífens para separar prefixos, met, et, prop, e vírgula para separar números. Os substituintes têm que vir em ordem alfabética, sempre, tá? Então, na hora de dar o nome para o radical, sempre vou começar dando o nome para o radical de menor ordem alfabética. E se eu tiver substituintes iguais? Por exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica, onde eu tenho aqui CH3 e CH3. Eu tenho dois radicais metil, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de dimetil, porque eu tenho dois radicais metil, tá? Calma que isso aqui vai parecer mais fácil no futuro. Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? Nós falamos ali sobre a nomenclatura, as regras gerais para a nomenclatura. Na próxima aula, nós vamos falar aqui sobre os hidrocarbonetos do tipo alcano. Nós vamos começar a entrar nas nomenclaturas mais específicas, tá? Agora eu falei uma nomenclatura que é geral, uma regra de nomenclatura que é geral para todos os hidrocarbonetos, tá? Mas nós vamos falar aqui dos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, tá? O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, toda vez que eu tiver só carbono e hidrogênio na cadeia, ele é um hidrocarboneto. Mas esses hidrocarbonetos, eles podem ser subdivididos, tá? Ele vai se chamar alcano quando eu tiver só ligação simples entre átomos de carbono. Quando ele tiver ligação dupla, ele vai se chamar alceno. Quando ele tiver tripla, ele vai se chamar alcino.
Quando ele tiver duas duplas, ele vai se chamar alcadieno. Quando eu tiver só ligação simples, formando um ciclo, ele vai se chamar ciclano ou cicloalcano. Quando eu tiver um ciclo com ligação dupla, ele vai ser cicloalceno ou cicleno. E quando tiver aqui o nosso anel de 6 membros com ligação simples e dupla alternada, ele vai ser do tipo aromático. Tá bem, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos começar falando da nomenclatura desses carinhas aqui, tá bem? Então, por enquanto é isso. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.